Olá a todos os internautas. Acompanha o ODCast, o podcast oficial da Olimpíada de Direito e Cidadania. Sejam todos bem-vindos ao episódio número 3 aqui do nosso canal, não é? Hoje, sem dúvida, novamente, o nosso convidado aqui especial, o nosso apresentador, Sildenberg. Estou muito animado porque a escola hoje é de uma cidade que eu tenho um apreço, um carinho enorme e é muito conhecida por toda a sua estrutura turística, né? E tem a preferência, é o queridinho dos paraibanos. Tô entendendo. Então... Tô entendendo. Boa tarde, Sildenberg. Tudo bem, Diniz? Um abraço a todos os nossos internautas. E olha, a cidade é uma cidade ímpar, não tenha dúvida. Principalmente, se eu disser assim, já uma característica da cidade, o frio que a cidade faz de vez em quando, já diz praticamente qual é a cidade. Porque qual é a cidade mais turística da Paraíba que faz frio? Olha, já demos muitas dicas, mas hoje estamos recebendo aqui o Colégio e Curso Inova, que fica na cidade de Bananeiras, por meio dos seus representantes, seus diretores. Estamos recebendo hoje Daniel e Cristóvão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, né, Diniz, Sildenberg. É muito bom, muito importante estar fazendo parte desse projeto, certo? E fazer parte desse projeto, muito importante participar dele, certo? Pela credibilidade e confiança que nós temos no trabalho de vocês, que já conhecemos há muito tempo. Inclusive, eu fico muito orgulhoso de você, foi meu aluno, certo? Eu comecei muito novo, né? E ter você aqui, ter o nosso colega participando desse projeto único, ímpar, certo? No Brasil, né? Um pioneirismo. Eu parabenizo vocês por isso e não poderíamos, né? Uma escola nova que vem de 2024, um projeto novo, já mostrando muito resultado. Jamais a gente iria dizer não a um projeto desse, porque é muito importante e vai somar muito para a nossa escola, para o nosso alunado, para as nossas famílias e para as cidades que nós atendemos lá na nossa escola. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Diniz. Boa tarde, Sildenberg. Faço das minhas as palavras de Daniel a respeito da importância desse projeto, né? Eu gostaria de salientar aqui um projeto que você encabeça, que você faz dá para a gente perceber que é com orgulho, que é com prazer, né? O que a sua profissão ela contribui para isso. Então, a gente alia essa sua atividade, esse seu projeto, à atividade educacional, que gera uma importância muito grande para os nossos estudantes, porque o papel da escola no universo educacional é preparar o cidadão para a vida. E como é que a gente prepara a cidadania sem a contribuição do direito, sem oportunizar os nossos estudantes, por exemplo, a entender o mundo que os cerca, por exemplo, né? No que diz respeito àquilo que é legal. Então, agradeço demais por participar desse projeto e estamos aí, vamos que vamos. Eu tô até emocionado já. O início do nosso programa hoje, nosso episódio, já dessa forma. E dizer também que é um orgulho eu fazer parte do Inova, né? Como o Daniel ressaltou aqui, uma escola recente, 2024, começou essa nova trajetória. O próprio nome já é bem sugestivo, né? Inova, então inovou lá na cidade de Bananeiras, no segmento do ensino médio, né? Que é que vocês trabalham. E eu fazer parte lá dessa nova história, digamos assim, é sempre uma honra. E também tá junto com aquele que foi meu professor, né? O Cristóvão, acho que não cheguei a ser aluno, não. Cheguei depois da escola. Foi, agora o Daniel lembro das aulas dele. Acho que eu não dei muito trabalho, não. Acho que foi um aluno exemplar. Mas é muito contente também em poder contribuir com a escola, com a região ali de Bananeiras. E sempre que eu vou para lá, eu tenho um apreço enorme. Antes que você chore, né? Já que estamos nessa nostalgia, mas eu queria entender um pouquinho, professor Daniel, como foi que o senhor se descobriu professor? Como foi que eu vou enveredar pela docência? Por que ser professor? Eu cresci entre os livros. Eu tenho tias que são professoras. Meu pai é professor de geografia também. E eu sempre gostei muito de folhear os livros, fazer as leituras ali nos livros do meu pai mesmo. Gostava muito de Atlas,
né? E eu fui um cara que também sempre tive um contato muito grande com aquela ideia do espaço rural, sítio, aquelas coisas. Gostava muito. E eu fiquei muito na dúvida entre fazer a geografia e a agronomia, né? Na época você tinha vestibulares diferentes, né? Estadual, federal, não era que nem o Enem. E eu fiquei muito naquela dúvida. E acabei optando, certo, por fazer a geografia. E lá no início eu tinha a ideia de trabalhar como geógrafo. Ir para o campo, né? E nada de aula, aquela coisa de aula. Aí, ainda durante o curso, a oportunidade de dar aulas em cursos preparatórios, né, que a gente chamava de pré-vestibular na época, hoje chama pré-ENEM, concurso da Polícia Militar, aquelas coisas. Você entra em sala, o primeiro resultado positivo do aluno, o cara diz, caramba, participei disso. Que sensação massa, não tem preço. É uma coisa que não tem preço, né? Você, o cara, obrigado. Você sabe disso, que eu passei disso com você. Sim, passei sim. de vestibular, professor, você contribuiu para isso. A família tá ali, aquela coisa, você começa a perceber uma energia que nenhuma outra profissão tem. Aí é o que a gente diz, foi picado pela abelha da educação. Já era. Nós temos colegas que eram engenheiros civis, mecânicos, foi dar uma aula, desistiu, o cara hoje está na física. Nós tivemos já amigos enfermeiros, médicos que começaram a dar aula, mas o cara está ali dando aula hoje. Para você ter ideia que é tão interessante, você passa Brasil afora, escolas, comunidades, tal, a profissão que mais tem gente como voluntário trabalhando, professores. Educando, alfabetizando, preparando para Enem. Nós somos professores de uma ONG. Vez ou outra a gente está dando aula numa ONG. Qual? Lá na cidade de Bahia, uma ONG que tem um cursinho comunitário para a comunidade ribeirinha de Bahia. Certo? E eu digo, caramba, está na hora de dar a minha contribuição para a cidade. Eu vou fazer como? Eu vou uma vez por mês dar uma aula lá para os meninos, sempre que Cristóvão tem um tempo também aparece por lá e a gente vai de forma voluntária. Então, eu acho que a ideia de dar uma aula quando ainda estava cursando o curso da geografia e ver que aquilo dá resultado, cria uma energia que você não quer sair mais. Certo? Você pode ir até para outra coisa, buscar outras esferas, outros cursos, outros mercados, mas você ficar pelo menos um dia, eu quero estar dando aula. E outra coisa, é a profissão que mais tem gente aposentado, continua trabalhando. A galera não quer deixar. Meu pai é um exemplo disso. Aposentado pela prefeitura, aposentado pelo Estado, está lá ainda dando umas aulas porque não consegue se soltar. É uma energia que prende você, é emocionante. É muito bom. Mas você falou do Atlas aí, acho que existe Atlas hoje? Não, hoje é aqui agora. Mas não. Agora é aqui hoje. Muito antigo. Era. Ah, não sei. Existe Atlas? Existe. Está lá na biblioteca. Ninguém usa mais porque é no celular. No museu. Eu lembro que nessa época minha que eu fiz o vestibular, tinha uns livros também da editora, acho que era a editora Abril, não sei. Que tinha várias atualizações durante o ano. Almanac abriu. Primavera Árabe. Eu lembro Primavera Árabe quando aconteceu. Foi na época do meu ensino médio. Eu reli aquilo ali. E Daniel que passava também. Como eu trabalho muito com a atualidade, tem uma coisa que é bem interessante. Tudo de eles que chovam aos alunos, vocês que estão aí em casa nos vendo, vocês nunca vão entender o que é você ir para uma banca de revista, juntar com 4, 5 colegas de sala, fazer ali uma inteira vaquinha para comprar uma revista para poder ler a atualidade. Os caras metem o dedo aqui. Na mesma hora. Um comprava Isto É, o outro comprava Veja, o outro comprava Super Interessante. E as revistas circulavam dentro da sala de aula, porque você não tinha isso aqui. Essa galera, vocês estão com o mundo na mão, usem para o bem. Isso aqui é sensacional. Verdade. Cristóvão é professor de... Língua portuguesa. Língua portuguesa. É assim, a língua portuguesa. Dicionário, debaixo do braço assim, dicionário. O velho Aurélio. Não, ficou esquecido. E tu usa o que agora? agora? O aplicativo VOLP da Academia Brasileira. Como é o nome do aplicativo? Caminho do Atlas. VOLP, da Academia Brasileira de Letras. Já é uma dica, né? Para o pessoal que tá querendo melhorar o português, melhorar como é que fala e tal. Tem um aplicativo já da própria academia, não é isso? Exato. É um aplicativo, inclusive, que ele trabalha não só com palavras, mas com expressões. Ele trabalha a questão da etimologia da palavra e também de toda a perspectiva significativa, todo o aspecto semântico dela e é construtivo da língua. Dentro da sala de aula, assim, há um incentivo da participação dos alunos no mundo virtual para que eles usem o mundo virtual para conseguir buscar a informação de qualidade, obviamente, mas há esse incentivo diário da escola e também de vocês na sala de aula? Sim. Apesar de essa nossa geração atual, é um pouco meio que desligada dos livros, é desligada da leitura
como é que eu posso dizer, física, digamos assim. Então, se a gente tem a ferramenta, que é o mecanismo eletrônico que auxilia nessa construção, então a gente está incentivando. Inclusive, ferramentas como esse VOLP, por exemplo, vez por outra eu estou fazendo uso disso. A gente incentiva, inclusive, que os nossos professores façam uso dessas ferramentas, de plataformas digitais, até a estrutura da escola. A parte burocrática, a gente está informatizando, tornando tudo eletrônico, por exemplo. Então, isso, até porque seria incoerente o nome da escola ser Inova e a gente não buscar uma inovação. Né? É verdade. Mas eu perguntei a Daniel, vou perguntar ao senhor também. O que foi que lhe mordeu para ser professor? Qual foi o bichinho da educação que lhe fez ser professor? É um pouco curiosa, sabe? Porque eu venho do interior, da cidade de Santana dos Garrotes, a 400 quilômetros da capital, e a gente trabalhava no roçado e não tinha... você tinha uma escolha, ou trabalhar no roçado ou estudar. E no caso da gente, a gente não tinha escolha, a gente tinha que fazer os dois, certo? E aí, de repente, eu encerrei o ensino médio, fiz o vestibular, na época, Pendeirão, para administração, não passei. Vim passar férias na capital, minha tia me inscreveu num curso, numa universidade privada. E aí eu fui, qual o curso que eu vou fazer para minha tia? Não sabia para que universo iria. E ela disse, você vai fazer letras. E no meu universo... aquilo não fazia sentido para mim, porque eu pensei que letras fosse artes, fosse desenho, fosse alguma coisa do tipo. E aí, depois que eu conversei com a minha outra tia, que ela, Bernadette, que possivelmente vai ter acesso a esse vídeo nas redes sociais, e aí, de repente, ela até pode atestar isso. Eu perguntei, o que significa letras, na verdade? Ela disse, é para ser professor de português. Eu não acredito. A disciplina que eu mais odeio... Eu vou fazer a vida, vocês têm dessa. Que eu mais odiava no ensino médio. Mas odiava, na verdade, me fizeram odiar, na verdade. Infelizmente, uma pessoa que de repente, não vestiu, não foi picado pela abelha da educação, por exemplo, me fez odiar. E aí, eu, para não decepcionar minha tia, fiz o curso. E eu digo, eu vou começar. Se eu não me adequar ao curso, eu vou dizer, não me adequei, e vou embora para o interior de novo e vida que segue. Só que aí uma pessoa travestida de professor, que de fato vestiu o uniforme da abelhinha aí, me fez, na verdade, ver a língua portuguesa com outros olhos, que foi a professora Yara Martins, a quem eu nunca vou esquecer, que me fez, através da sociolinguística, adorar a língua portuguesa. E daí para cá ela me fez com que eu percebesse, por exemplo, que lidar com o outro, entender o outro, fazer o outro me compreender, era, na verdade, o que eu queria. E o universo, para mim, seria sala de aula. Muito bacana. Inclusive, né, outubro, mês dos professores. Hoje, dia 15. Parabéns. Muito obrigado. Para quem está nos assistindo, a gente está gravando hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Estender aí as solicitações a todos que contribuem com a educação por meio dessa linda profissão. E vocês dizendo aí, fui picado pela abelha da educação, fui mordido. Não é só professor, não, advogado também, viu? Você, quando vai lá conversar com nossos alunos, não quer sair mais da sala. Daniel, pouco tempo. Eu gosto. Você começa a perceber isso. Eu gosto. E você ser ponte para esses jovens, né, é uma coisa sensacional. Nós trabalhamos com o ensino médio. E é impressionante quando dão os resultados, né? Hoje, na hora do almoço, lá em Guarabira, eu encontrei com 2 ex-alunos nossos, um deles estudou com você, disse, até vou estar com o Diniz hoje à tarde. E é muito bom, porque assim, a gente se esforça para ter esse resultado. Lógico, nós vivemos disso, é com isso que a gente mantém as nossas famílias, né? Toda profissão vai ter essa questão econômica por trás, mas... a da gente é uma coisa muito impressionante. Você vê professor trabalhando meio doente, você vê professor trabalhando na dificuldade, você vê professor viajando, a gente sai de casa 4h40, né? Acorda às 4h, sai de 4h40 para ir a Bananeiras. Eu vou 2 vezes por semana, a Cristóvão vai 2 vezes. 80% dos nossos professores são professores daqui de João Pessoa. Então, lógico que toda profissão vai ter, né, o arcabouço econômico por trás, mas você fazer com vontade... né, fazer com responsabilidade, saber que aquilo vai ter um retorno que vai além, né, da questão econômica, que vai ser importante para o aluno, para ele trilhar o resto da vida dele e para a família, é muito bom. Na educação é uma coisa que faz o bem.
né? Então, nós somos pessoas, vocês como advogados, mas também que militam e trabalham nessa conexão do direito com a educação, vocês já estão percebendo isso, né? A gente faz o bem. Até a gente porque... cansa, mas fica de alma lavada. Até porque eu acordar cedo, como a gente acorda às 3h30 da manhã, e acordar empolgado para sair daqui, passar 2 horas na estrada e ainda ter o gás para estar em sala de aula e fazer aquilo com a qualidade máxima dentro do universo da gente, claro, de possibilidades, né? Isso é muito prazeroso para a gente. Eu vejo... inclusive tem um professor, Bruno. Bruno, eu tenho ele nas redes sociais. Ele sempre tira foto no elevador. 3h30, 4 horas da manhã. Bruno Araújo. Partiu Guaradeira, partiu Bananeiras. Bananeiras, Colégio Nova. Aí tá lá em frente o elevador, assim, o espelho do elevador. Ele é o retrato de todos os outros que acordam no mesmo horário. Bem a gente mesmo, né? Agora, quando se vai para Bananeiras, né? Um sorriso de canto a canto. Inclusive, no episódio número 1, que a gente gravou aqui com a escola de Natal, a gente tava falando sobre a cultura de Bananeiras. E eu descobri que Bananeiras tem uma fábrica de chocolate. Eu não sabia que tinha. Tem. Vocês sabiam? Em frente à igreja matriz. No centro da cidade? No centro da cidade. Não sabia. Foi difícil essa vez. E tem uma coisa que é complicada aí. Se vocês passarem por isso, vai dar zebra. Se você passar lá, comprar o chocolate e levar para casa, para sobrinho, para filho, para namorada, para esposa, aí você complicou a sua vida. Toda semana eles vão querer. Tem que voltar lá. E toda vez que eu estiver lá... Aí eu digo que tá fechado. Eu não só estava aberto naquele dia. Pelo menos não são os alunos pedindo também. Porque aí a quantidade é bem maior. Né? Hoje, dia do professor, o professor trouxe o que pra gente? Dia do professor... Não, inverso, não? Mas é muito bom, muito bom. A culinária, né, a gastronomia, os aspectos culturais da cidade de Bananeira e de toda a região, né? A Paraíba como um todo é muito rica nessa questão gastronômica, cultura, a dança. Isso é uma coisa que a gente, inclusive, abraça na nossa escola. Nós temos um grupo de dança, um grupo de teatro. Vocês estão convidados, né, já desde sempre. O pessoal que está em casa dançar, não. Está convidado a assistir. Sim. Né? Você quer em dezembro, né, vai ter lá o Alto de Natal com a professora Messia, que é a nossa professora de arte, cultura, dança. O São João, que você foi convidado, mas não pôde ir. Foi fascinante, sensacional, a participação das famílias. Mas se tiver final do ano, eu vou. No ginásio, final do ano vai ter. Teremos. Certo? A nossa gincana, ela é uma gincana esportiva e cultural também. Né? As turmas, elas apresentam peça, criam canais, fazem apresentação. É uma coisa sensacional. Então, a gente aproveita isso, que você tem esse potencial na cidade. O professor Júnior, que é esportista, a professora Messia, que é artista, e a gente aproveita isso mesmo e explora. A nossa escola, ela é quase hoje, isso é uma coisa bem interessante, ela é quase uma escola semipresencial. Como assim, professor? Né? Que coisa é essa aí, né? Cara, todas as tardes, exceto a segunda-feira, tem atividade na escola. E uma segunda-feira que a gente está tentando preencher para o ano que vem, né, professor Cristóvão? Sim. Ou seja, de segunda a sexta, amanhã, aula. Enem, preparação, segunda a sexta, 7h10 a 11h50, todo dia ali, 3, 4 professores, aula. Quando a gente olha, diz, caramba, você sabe como funciona. Aula no sábado, aí estamos lá no sábado, aquela coisa. Aí nossos alunos ainda têm prática esportiva na quarta tarde, nós temos jiu-jitsu na escola na terça e na sexta, nós temos na quinta oficina de redação, oficina de matemática básica e química na quinta tarde. Os meninos só estão sem atividade na segunda tarde por enquanto. 2026 vem aí, né? A gente, não hoje, mas a gente vai anunciar aqui com vocês uma novidade. Nós vamos ter atividade todas as tardes na escola. E exclusivo. Exclusivo. Vou tentar botar na edição. Exclusivo. Exclusivo, E assim, como nós atendemos cidades... Cacimba de Dentro, Dona Inês, Araruna, Arara, além de Bananeiras, claro, Solânia, Borborema, Serraria, Belém. Parte desses alunos vão de manhã e ficam na escola para as atividades à tarde. Almoça lá, toma banho, a gente tem uma estrutura que dá para dar esse suporte para eles e a gente vai se aproximando cada vez mais. Então, para 2026, pode esperar mais um dia de atividade no contraturno, como segunda-feira, na segunda-feira. Que é o único dia que não tem atividade
possivelmente aí 99,99% de uma nova atividade para fechar. Não tem nenhum spoilerzinho assim do Calma, que vamos pode guardar ser? pro segundo episódio? bloco. Não, pro segundo bloco. Ah, tá bom. Tudo certo. Vamos ter 2 blocos. Olha aí. Alright, of course. Pediu uma dica? The books on the Tem table. pedido uma dica? The books on the table. Já deu a dica, tá vendo? Ganhei. E cara. algo relacionado ao... Não vou comentar. Deixa eu Você que tá assistindo vai ficar até o final da gravação para acompanhar qual será a novidade, principalmente os alunos, né? Que agora que vocês ficam aí, né? De terça a sexta, agora vai ficar os 5 dias na semana. Vai ser ótimo, aquela interação, aquele clima bacana dentro da escola. Vamos passar lá manhã e tarde, quase uma escola integral. Quase uma escola integral. E assim, quando a gente olha para a cidade e para o que ela tem em volta, as cidades circunvizinhas que a escola atende, a gente vê a interação e a ligação da escola com essa comunidade escolar, né? Então, assim, o atrativo da gincana, que traz os familiares, as festas que traz os familiares para dentro da escola, também é muito importante nessa construção de relação escola e comunidade que está ali em volta. E, assim, o que eu vi, o que eu vejo é o carinho, o sentimento em fazer isso. Não só como é que eu posso falar? Não só a vontade de empreender como escola, como empresa, mas sim ser uma escola com coração, ser uma escola que está presente e que leve valores não só da ciência, mas também valores afetivos, valores de relação. É isso que vocês colocam na Inova todos os dias? E pegando esse gancho, a ideia do Inova em Bananeiras, a escola Inova, lógico que, assim como o Daniel falou, passa por uma questão de a gente investir e de ter um retorno financeiro, mas acima disso a gente coloca a cidade de Bananeiras como evidência. E aí todas as atividades que você citou, por exemplo, são atividades que privilegiam a cidade também, não só a escola, né? Ou seja, a gente usa os espaços públicos, por exemplo, como o teatro, a gente usa o ginásio da própria cidade, por exemplo. Essa apresentação de final de ano, por exemplo, é uma apresentação pública, ela não é fechada, não é estrito. Óbvio que a comunidade escolar ela vai ser privilegiada, claro, e precisa ser, né? Mas a comunidade como um todo, a sociedade bananeirense, por exemplo, ela também usufrui das atividades da nossa escola. Entendi. Vai ser onde essa apresentação? Já pode soltar? No Espaço Cultural Oscar de Castro. É um espaço cultural lá da Prefeitura Municipal. A gente sempre é atendido, né? Sempre somos atendidos quando solicitamos. Usamos a estrutura esportiva também deles, o ginásio. A nossa escola ela fica quase dentro da universidade, né? Inclusive, para você chegar na escola, você passa por dentro pelo campus da UFPB, que também é uma estrutura que sempre que nós também solicitamos, somos muito bem atendidos lá pelos professores, pelo reitor, pelos diretores. Nós vamos estar lá no dia do Enem, né, professor, na universidade, com uma tenda, dando aquele apoio emocional, material. Né? O aluno esqueceu a caneta, nós estamos lá não só para os nossos alunos, porque aí você sai da questão comercial. Né? O aluno está lá de outra escola, eu quero aquele cara fazendo o Enem, eu quero que ele se dê bem, e se ele se preparou, se ele teve esforço e vai ter o mérito, é dele. Não vou atrapalhar um aluno que não seja meu com uma caneta, né? Eu corro com ele no braço para ele não chegar atrasado e entrar na sala. Então, como eu falei, a educação tem disso. E a gente usa bastante a cidade. O professor Cristóvão já foi várias vezes com os alunos fazerem aula de campo. Nós temos atividades junto à comunidade religiosa da cidade, certo? Tanto a igreja Nossa Senhora do Livramento, da igreja matriz, como também igrejas de denominação evangélica. Nós temos um dinamismo, né, cultural e religioso muito grande, inclusive dentro da própria escola. Tá entendendo? Nós temos alunos músicos, nós temos alunos atletas, nós temos campeão paraibano de jiu-jitsu, nós temos aluno que se encantou tanto com a música na escola que está lá hoje na Universidade Federal, a terra lá de Maria Bethânia, o Caetano Veloso, tem uma faculdade de música, né? Santo Amaro, na Bahia. Temos um aluno de Bananeiras, que hoje é aluno da Universidade Federal de Santo Amaro, aprovado, certo? Em primeiro lugar no curso de produção musical, o aluno Miguel, certo? E o cara tá lá, e uma das coisas que fez Miguel
ele tinha esse dom, né? Ele tinha esse dom. E eu lembro que a gente pegou o Miguel lendo música na hora da aula. O cara, guarda isso aí, preste atenção aqui na geografia. O que é isso aí? Música. Você gosta de música? A professora Messia pega o Miguel, trabalha o Miguel, que termina o 3º ano dizendo: eu quero fazer vestibular para música, eu quero ser produtor musical, eu quero ser professor de música. E não é todo mundo que trabalha com música que tem essa formação científica, né? A faculdade é federal na cidade de dois grandes nomes da música, né? Brasileiros, quiçá mundial, a Maria Bethânia e o Caetano Veloso. A universidade funciona lá e o cara tá lá, a família vai. De músico, assim, profissional que eu conheço, que tem a formação científica, não sei se tem outros, mas que eu conheço é Alcimar Monteiro. Eu sei que ele é formado em música. Mas quando ele aparece uns vídeos dele na internet, ele puxando a orelha dos músicos e tal. E ele fala: eu tenho formação em música, eu sei como fazer, eu sei como construir e tal. E a gente vê hoje, né, poucas pessoas dão essa atenção. Isso. Né, fazem música às vezes de todo jeito. Né? Um mercado muito bom. E esse caso de Miguel, Diniz, é curioso porque, por exemplo, ele meio que aparecia pouco com atividade musical na escola. E a professora Messi, por exemplo, ela preparou uma atividade de final de ano, que foi uma das gincanas, por exemplo, que um dos desafios era eles produzirem um trabalho musical. Poderia ser uma dança, uma representação, e ele levou lá o instrumento dele, o clarinete. Né? E o cara fez uma apresentação belíssima. Belíssima. Foi daí, então, que ele se encantou, porque viu o aplauso pela primeira vez, a plateia o aplaudiu de pé. Então, o cara se encantou com aquilo e daí tá no que tá hoje, graças a Deus. Incrível. Quando a gente tem um dom, tudo flui para chegar lá, né? Eu acho que... E principalmente quando uma escola apoia, incentiva, busca, faz essa tratativa. Por isso que... E aí eu vou pegar pegar o gancho também para trazer para o direito na escola, né? O direito na escola leva a informação sobre como ser cidadão, da cidadania, da legislação vigente, para que o aluno que recebe essa informação, ele possa viver da melhor forma, viver em sociedade como um todo. E aí, a minha pergunta para os dois o que foi que vocês viram na Olimpíada de Direito, o que foi que vocês enxergaram na Olimpíada de Direito que possa levar para a escola essa construção da cidadania? A gente conversou sobre a cultura local, a gente conversou sobre as atividades da escola que construíram um aluno que está em destaque na Universidade de Música, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com os alunos todos os dias, né, para levar essa informação do quadro, principalmente, e aí eu trago com duas disciplinas que estão tão envolvidas com o direito, que é língua portuguesa e também que é a geografia, o espaço de convivência das pessoas. O que foi que vocês viram para vir aderir à Olimpíada de Direito e Cidadania? Primeiro, a confiança em vocês, como eu já tinha falado lá na nossa abertura. Isso é muito bom. Né? Não é qualquer um batendo na porta de você oferecendo um produto desse, né? É vocês, a gente tem uma confiança muito grande. Denise apresentou o projeto, falou que você também está participando, eu digo, já dá uma confiança para a gente, né? Até conversamos também com outra escola que vai participar, né? Onde nós também temos contato, e a gente disse, vamos lá, isso vai ser massa. E o que é de importante nisso para que o nosso aluno esteja inserido? Primeiro, o nosso currículo escolar, ele evoluiu muito, mas ele ainda está muito aquém daquilo que a gente queria que o jovem tivesse acesso. Às vezes eu costumo dizer que seria muito necessário, o mais rápido possível, a introdução, por exemplo, de economia familiar. Tá entendendo? A gente tem que fazer isso em casa, porque a escola não faz. A educação ambiental. A própria cidadania, como vocês falaram, mas tem uma coisa muito interessante que é muito massa e tem que estar nas escolas. E a nossa escola já faz isso através desse convênio, dessa parceria com vocês. Que é o quê? É trazer as noções básicas de direito para dentro da sala de aula. Né? Eu, como professor de geografia, né, e às vezes os meus conteúdos passam muito pelo direito, a ponto de às vezes eu ter que estar tirando dúvida de aluno em sala.
Às vezes são dúvidas muito simples. Por exemplo, quando eu estou lá no primeiro ano do ensino médio, pessoal de 15 anos de idade, e eu começo a trabalhar o conceito de território na geografia, eu tenho que ensinar aos meninos sobre o que é uma Constituição, o que é uma Carta Magna, o que é um Estado, a diferença entre Estado e governo. Então, imagine se você tivesse jovens dentro de um ensino médio, 15, 16, 17, 18 anos, sabendo a diferença entre Estado e governo, sabendo as obrigações básicas e mínimas da prefeitura, do Estado, do governo federal. Né? Eles fazem uma salada de frutas na cabeça, uma salada de informação na cabeça, mas que não é culpa deles. Você tem uma estrutura curricular que não leva isso para o aluno. Quantos alunos não veio conhecer o direito quando chegou na universidade de direito? A gente mesmo. Entendeu? Hoje, os nossos alunos já não vão passar por isso. Eles já vão ter uma noção básica do que é. Isso aí começa a refletir dentro dos aspectos de cidadania, dentro da participação dele como cidadão. Porque o que é que a gente vai trabalhar que o direito está o tempo todo ali e que vocês trabalham muito bem e, quando necessário, os nossos professores de história, de sociologia, de redação, de geografia, de linguagem trabalham. Eu já vi provas de Cristóvão com textos jurídicos. Está entendendo? Eu uso dentro das minhas questões, quando eu vou falar sobre conservação ambiental, sobre preservação, eu tenho que usar o Código Ambiental, o próprio livro traz isso. Perfeitamente. Então, se você tivesse lá na base ali as criancinhas trabalhando com isso, a gente ia ter uma estrutura regional, a gente ia ter, e se isso fosse a nível nacional, muito melhor, porque você ia ter aluno que vai aprender que bullying não deve acontecer, certo? A gente vai combater. Se a gente trabalha direito com o estudante, com o jovem, a gente combate bullying, a gente combate racismo, a gente combate machismo, a gente combate todos os tipos de violência, certo? A gente tem que estar o tempo todo junto com a disciplina de projeto de vida, trabalhando essas coisas. Uhum. Mas é uma coisa que não tem no currículo. Essa é uma iniciativa de vocês, essa é uma iniciativa nossa, uma iniciativa na nossa escola. Porque a gente vê que tem essa falha. E quantas unidades de escola tem Brasil afora, talvez até mundo afora, que não trabalha essa ideia, que não trabalha a educação ambiental, que não trabalha o processo de igualdade, seja por raça, seja por gênero, seja por classe econômica, né? De início, meu aluno lembra que eu reprimia muito os meus alunos quando eu vi o pessoal que morava no centro dizendo, o pessoal do sítio. Eu digo, ei, cara, a gente nem falava da palavra bullying ainda na época, a gente já combatia isso. Então, o direito, ele vai abrir muito a mente desses caras, vai melhorar esses jovens em casa, na escola, e quando ele está fora de escola e fora da casa, ele está onde? Na vida, no mundo. Né? Então, isso é muito bom. Né? Isso aí, daqui a 10, 12 anos, a gente vai começar a ver, caramba, o quanto aquele projeto deu certo. Pode anotar aí, pode dar um print. E não é um simples projeto, porque, por exemplo, não é só uma questão de teoria. Porque a teoria pela teoria, ela inclusive, ela torna enfadonha. Aliar a teoria à prática, ela é fundamental. E eu tenho um registro da semana passada, de segunda-feira. Eu cheguei à escola e uma das garotas que está participando da atividade, ela chegou e foi agradecer pela disciplina do direito na escola, por exemplo, e pela atividade que vocês farão, a visitação que vocês farão à Câmara, por exemplo, certo? Ou seja, é você pegar o direito, o papel da formação cidadã, por exemplo, você está levando o aluno em loco para testar aquilo, ou seja, faz inclusive com que desperte o interesse de outros, né? Eles estão empolgados lá na ideia do ser vereador, do assumir o papel do vereador, por exemplo, para participar do debate, participar da discussão política. Ou seja, esse projeto ele pode ser um embrião que vai fazer com que, por exemplo, os nossos alunos eles comecem a participar mais da vida política, né? E cidadã das suas cidades, porque são diversas cidades de onde eles são oriundos, por exemplo. E eu vejo com uma extrema importância esse projeto justamente por isso, porque ele não traduz só a teoria, porque a teoria, muitas vezes, ela é enfadonha, e do direito, principalmente, vocês devem, artigo disso, artigo daquilo, até quando eu estou dando aula, por exemplo, de numerais, que é importante a leitura e o emprego dos numerais para nome de papas, reis, para artigos, para capítulos, por exemplo, tem sempre uma peculiaridade, né? E eu vejo que uma distorção que haja
numa palavra, num termo ou em qualquer coisa do tipo, pode gerar um problema, assim, no direito. Enfim, então, essa preparação e esse trabalho que vocês estão fazendo nas escolas de uma maneira geral, não falo só pela nossa, porque eu sei que o trabalho de vocês é bem extenso, né? É de fundamental importância. E assim como o Daniel disse, o resultado disso a gente vai colher lá na frente, porque a gente vai terminar formando cidadãos capazes de entender o que cerca, o porquê de um juro disso, o porquê daquilo, o porquê de uma cobrança disso ou daquilo outro, porquê que eu tenho direito nisso ou naquilo outro, entendeu? Então, vocês estão de parabéns quanto a isso, quanto ao emprego desse projeto. Eu sempre gosto, na verdade, de ressaltar que o primeiro voto do adolescente, ele ainda está na escola. Quando ele faz 16 anos, ele já tem essa opção de votar, ele ainda está no ensino médio. Então, é uma participação direta ali na construção da sociedade. Eles vão eleger aqueles que vão construir as regras da sociedade. As regras até da própria educação, né? Que hoje quem monta o currículo são o Poder Legislativo, são os senadores, são os deputados federais, o currículo, a base nacional da educação, que são eleitos diretamente pelo adolescente que está ali, usufruindo diretamente do resultado das discussões, das tomadas de decisões. E fora isso, também ressalto o dia a dia, né? Sai da escola, tem gente que não vai, tem gente que não quer faculdade. Não, eu vou abrir meu próprio negócio, não vou ajudar meu pai no comércio. Mas na escola ele não aprende quais são as obrigações de um empresário, como se abre uma empresa, o que é um imposto de renda que todo ano tem essa obrigação para todo mundo, mas a escola, né, no currículo, pelo menos obrigatório, na parte obrigatória comum a todas as escolas, não existe essa obrigação de abordar, de ensinar isso. Né? Ou o que é o imposto de renda, como faz para declarar, o que entra, o que não entra no cálculo. E aí vai aprender onde? Com a vida. Olha o direito tributário aí em sala. Sim. Pois é. Às vezes, eu tenho que parar para explicar a diferença entre taxa e imposto. Estou dando aula ali de fonte de energia, de repente eu taxa de iluminação pública, aí depois não sei o que, aí imposto, aí professor, taxa, o senhor falou taxa na semana passada, hoje aqui já falou imposto, vai o cara comentar a diferença. É uma disciplina que ia dar um suporte muito grande para todas as outras, principalmente para as ciências humanas. Taxa, imposto, tarifa, contribuição, tudo isso são diferentes tipos de tributos. Aí imagina o cara saindo do colégio sem saber nada disso. Complicado. E independente da área que vai seguir, tem que saber, porque é inerente a viver em sociedade pagar tributos, né? Então, é fundamental. Na minha visão, e se a gente tivesse tido lá atrás, né, essa aula, talvez a gente nem fosse nem advogado. Porque a gente já entenderia direito, a gente talvez procuraria até outra profissão que poderia ser professor, poderia ser médico, poderia ser engenheiro, mas a gente teria certeza do que está fazendo em sociedade. E isso é muito importante e é primordial esse direito na sala de aula sempre, né? Sempre. E sobre a atividade que a gente vai fazer na Câmara, eu vou trazer no próximo bloco, porque é uma das novidades que a gente vai fazer, a primeira edição dessa atividade, que a gente vai realizar agora no mês de novembro, junto com os alunos. E vai ser bacana, não é só uma visita. Eles vão ser vereadores, eles vão vivenciar a vida e a função de um vereador por um dia. Então você que nos acompanhou até aqui, não sai daí, voltamos já. Olá, somos o PagEduBank, um banco digital feito para a educação. Nosso objetivo é reduzir sua inadimplência. Entregamos uma taxa de redução média de 27% para mais de 500 escolas e faculdades parceiras. Cuidamos de toda a jornada na gestão das mensalidades, desde a geração dos boletos até o pagamento. Com o PagEduBank, as famílias podem pagar as mensalidades online, utilizando cartão de crédito, Pix ou financiando em até 12 vezes. A escola recebe o valor à vista e o PagEduBank assume o risco da inadimplência. Mesmo com todas as facilidades oferecidas, caso a família não efetue o pagamento, iniciamos a nossa cobrança, respeitando as especificidades do setor educacional. Com mais de 20 anos de experiência, ocupamos a liderança de mercado em cobrança para a educação, com uma carteira de mais de 1 milhão de famílias acompanhadas. Nossa expertise é comprovada pelos nossos resultados.
27% de redução na inadimplência, mantendo 93% de satisfação das famílias. Abra sua conta no PagEdu Bank, um banco digital feito para a educação. Estamos de volta para o segundo e último bloco desse episódio, aqui recebendo o Colégio Curso Novo de Bananeiras, professor Daniel, professor Cristóvão, os diretores de lá. E olha só o que eu ganhei. Cineberg também vai ganhar. Eu tô o de boné azul. Eu Tá lá no carro dele, o dele tá lá no carro. tá no carro, vamos buscar. Eu tô mais combinando. Só trouxe um aqui só para mostrar aqui. Bonezinho com a logo da escola, né? O Colégio Nova. Tá aqui, porque a escola que eu trabalho, a escola que adere à Olimpíada. Ficou bom? Não. Ficou legal. Ficou ótimo. O boné é bonito, né? O boné é bonito. Agora eu com terno de boné não. Ficou legal. Eu visto a camisa ou então o próprio boné Então, da escola. você tá muito apresentador de televisão. Eu tô impressionado. Do professor, advogado e apresentador de televisão. Dança dos famosos. Olha o nome dele lá na próxima. É o próximo, sem dúvida. Não, dançar eu não sei não. Mas Messinha vai fazer você dançar. Com certeza faz, viu? O Pois senhor é. estava falando um negócio bem interessante, que ele falou a questão do alunado ali no ensino médio sem saber muito o que quer, né? Ou seja, um aprofundamento em algumas áreas esclareceria muita coisa, mas a gente nem tem tempo para isso, né? O Enem, a carga de conteúdos é gigante, né? As escolas que são sérias, né? Elas usam a manhã, usam a tarde, usam os sábados, né? O nosso aluno ele faz simulado no sábado, ele faz simulado na plataforma do site digital em casa, porque a gente não dá tempo de fazer tudo de manhã, não. O nosso terceiro ano, por exemplo, quando chega depois do meio do ano, ele não faz prova, né? Ele vai com aula até o Enem, depois do Enem é que ele volta para fazer as provas, porque precisa das notas, porque a preparação é pesada mesmo. E tanto para confortar um pouco esses meninos, acalmar essa pressão, essa tensão, né, que a família coloca, o próprio mercado coloca, a comunidade toda, o Enem parece um monstro. Nós temos na nossa escola, né, uma profissional, né, que é a doutora Raíssa, que é a nossa psicóloga, e que faz um trabalho espetacular com esses jovens, né, na questão da busca pelo curso, certo? Como esse último período antes da prova, como relaxar, como estudar, certo? É um trabalho que faz com as famílias, né? Um monitoramento daqueles alunos que previamente ela precisa, o teste vocacional para ver. Raíssa Albuquerque, né? Raíssa Albuquerque, você conhece? Conheço irmã demais. do Crispo, que estudou com você lá. Crispo. Foi. Filha da professora Afra. Também Pronto. fui aluno de Afra. Eu Ela também fui aluno. mesmo. Eu fui da primeira turma de Afra, lá no Executivo. Que Tá muito antes, seu Liberto? 2011. 2011. É mesmo, é. Eu percebi que vocês não eram da mesma turma. Não, ele tá é mais novo do que eu. concluí em Mais que eu 2012. mais que não pareça. E né? eu tô lá desde 2009. Mas olha que coisa impressionante. O nosso aulão, dia 25, lá no Centro Cultural, aulão pro Enem, com todas as áreas, no meio do aulão, certo? Aí vai uma novidade, né? A doutora Raíssa vai estar lá uma meia hora com os nossos alunos, uma semana antes da prova ali, porque além dos conteúdos, que a gente sabe que a escola e os nossos professores são muito competentes e fazem muito a parte deles, mas lá na hora do Enem, você estando bem do corpo, com a cabeça, com a espiritualidade equilibrada, contribui muito. E, Com certeza. e nós temos, além da doutora Raíssa, nós temos a professora Merijane, nós temos a nossa funcionária Cláudia, que também faz um trabalho muito nessa área. Né? Você, às vezes, está lá na escola, no dia que você vai para trabalhar o direito com os jovens e você vê, né, vez ou outra, ali um aluno sentado ali conversando com a gente. Ali são os casos que a gente identifica, que precisam uma conversa, chama a família. Então, a gente tem tudo isso aí. Não dá só quadro, lápis, simulado. Não é só Tudo cadernão. isso faz parte. Não dá, não. Se fizer só isso. Nós já vimos ao longo do tempo, e lógico que a gente aprendeu dessa forma, né? Não no Inova, porque o Inova é uma escola nova, mas trazendo as coisas de outras empresas que nós trabalhamos, o quanto alunos muito bons, muito bons de prova, de simulado, e na hora do Enem um nervosismo e a coisa dá errado. E aquele cara que está ali não tão preparado na questão dos conteúdos e chegando na prova muito bem, o cara detona e
e vai lá para cima. Além disso, a gente tem um diferencial bem interessante, né? Eu e o professor Cristóvão, nós somos professores das nossas disciplinas. Eu divido a disciplina de geografia com a professora Renata, o professor Cristóvão trabalha a gramática, a professora Keila trabalha a literatura e a professora Luciane trabalha a redação. Então, nós conhecemos o nosso aluno. A gente não é aquele diretor da escola que fica sentado ali no diretoria, carimbando papel, assinando, não. A gente e dando sermão quando o aluno é expulso. Eu sei o nome de cada aluno da escola. O professor Cristóvão sabe quem é cada aluno da escola. Nós conversamos com os alunos. Hoje eu estava jogando, teve simulado hoje, no intervalo ali, pós-simulado no caso, eu estava jogando ping-pong com meus alunos, ganhei de todos hoje. Certo? Desculpa, pessoal, mas hoje vocês foram bonzinhos comigo, porque era o dia do professor, que o menino joga muito. Então, assim, tem esse diferencial. Então, eu consigo perceber, por exemplo, quando o aluno está triste demais, quando o aluno está meio, o que está acontecendo? Mas cara? Isso aí é justamente o conceito, né, que a gente tanto vê a propaganda, tanto defende, que é o acolhimento, né? Escola é o espaço de acolhimento. Mas isso aí é a prática. Uma coisa é você dizer, escola é lugar de acolhimento. Nunca vamos deixar mas aí é só conteúdo, caderno. E, como você falou, é muito inchado. O conteúdo, a BNCC, que estabelece aqueles conteúdos obrigatórios para todas as escolas, também é muito conteúdo, é um atrás do outro. O Enem exige muito isso do aluno e acaba que você não tem tempo para encaixar um projeto ali que diferencie, dá uma atenção especial ao aluno. E as escolas que, mesmo que se desdobrando para fazer isso, para fazer questão de estar ali presente com o aluno, fazer um trabalho com a psicóloga, ter esses momentos de lazer também, de relaxamento, que isso agrega tão quanto um conteúdo ali dentro da sala de aula. Então, esse contato direto que vocês têm com os alunos de vocês, isso faz toda a diferença. Né? Quebra também aquele gelo de que o diretor é aquela pessoa só para dar o sermão. Não, o diretor é aquela pessoa que me conhece, está no dia a dia comigo, conhece meu desempenho, sabe por que eu tirei a nota baixa. Às vezes sabe até o motivo que eu tirei a nota baixa ali, se é uma dificuldade no aprendizado, se é um problema pessoal que atrapalhou o meu aprendizado. Então, quando se tem esse contato direto, já facilita muito, não só o aprendizado, né, o ato do lecionar de vocês, mas também toda essa construção de valores que o Inova passa. Então, até parabenizo vocês por esse contato direto. E você já soltou uma novidade, né? Que esse aulão, que a Raíssa vai estar lá. E atrelada a essa... Não esqueci que tem outra novidade, viu? Atrelada a essa participação, por exemplo, da profissional Raíssa, o trabalho que ela vai desenvolver em 26 é mais próximo ao aluno do terceiro ano e às famílias, justamente desde o início do ano. Né? Porque, por exemplo, a gente fez um primeiro contato com ela agora para ela fazer um trabalho voltado especificamente para a preparação mental desses alunos para a prova do Enem, por exemplo. E esse trabalho ele vai ser, através de uma parceria que a gente vai fazer com ela, por exemplo, vai ser feito desde o início do ano. Para o tempo inteiro ela ter uma noção exata de quem é o nosso aluno mentalmente, para poder, aquele que tem a fragilidade levantada por Daniel, por exemplo, que muitos são muito bons em termos dos conteúdos que aprenderam em sala de aula, mas tinha dificuldade na hora da prova. A pressão da prova, ela impõe, na verdade, algumas dificuldades. Sem dúvida. E essa dificuldade, às vezes, é uma habilidade mental que ela não está preparada para aquilo, por exemplo, e a professora Raíssa, ela vai cuidar desse às vezes é mais psicológico do que conhecimento. Certo? Eles dois têm que se equilibrar, né? Se não tiver equilibrado, o conhecimento ele é muito vasto e o psicológico ele tem que estar bem, tem que estar em dia, como o professor Daniel falou e como o professor Cristóvão falou. A gente vai precisar de uns 2 episódios aqui para contar todas as novidades do Inova, viu? Do Inova tá inovando. O Inova está inovando. Pois é, tá vendo? Sendo bem... Mas assim, a gente vai precisar pelo menos de uns 2 episódios aqui do podcast pra gente poder contar tudo. Mas eu acho que tem uma novidade vindo aí, também mais uma, né? Só ressaltando aqui, principalmente para você, aluno, e toda a comunidade de bananeiras, a atividade que nós vamos fazer neste final de ano com todas as turmas, que é a sessão ordinária simulada, que os alunos já estão se movimentando. A gente vai trazer para eles
a vivência de o vereador por um dia. A gente já passou na escola, já colheu os nomes de quem tem intenção de participar. Eles já praticamente fizeram um registro ali de candidatura. Teve um número maior que a quantidade de vagas, porque infelizmente eu queria abranger todo mundo. Mas, como é a realidade, a atividade, a missão é trazer essa noção, essa realidade mesmo para eles, a gente vai fazer dentro da Câmara Municipal. Então a gente só pode fazer de acordo com a quantidade de cadeiras que tem lá disponíveis. E aí, como passou esse número, a gente vai fazer eleições. Então, olha só, a gente, desde o registro de candidatura, a gente vai fazer as eleições internas com cada um deles. Os próprios alunos vão votar entre si. Professores também vão, em atenção. Mas o voto é secreto, não se preocupe. E aí, eleito aqueles vereadores, os alunos vereadores, eles vão colher problemas na rua deles, no bairro. Já até adiantaram ali que um deles, caso eleito, vai fazer ali um requerimento, levar até a atividade, o calçamento da rua ali que dá acesso à escola. Já fizeram uma parte bem pequena aqui. Que falta. Vão fazer o requerimento de calçar o restante. Olha aí. E eles vão discutir isso, debater isso de verdade, problemas reais, lá na Câmara Municipal. E no final, eles vão debater e vão aprovarem a ideia, aquelas aprovadas por eles mesmos. A gente vai formalizar um documento e entregar à Câmara Municipal. Quem sabe um dos vereadores adota um projeto de verdade. Então, eu também estou aguardando, estou com bastante expectativa de realizar isso com os alunos. E pelo que eu conheço, a gente teve contato ao longo do ano, tenho certeza que vai ser um sucesso, né? As famílias estão convidadas, toda a comunidade de Bananeiras, conhecer a atividade que a gente desenvolve e também fazer a visita ao Colégio Nova, né? E, Daniel, finalmente você cantou todo o episódio aqui, que vai ter uma principal novidade que vai preencher os 5 dias na semana. Chegou o momento. Não era para depois, não. Quando tiver certo mesmo. Tá 99,9%. 99,9%. A gente está numa pendência de estrutura, editora, quem vai fornecer o nosso material, mas é uma atividade muito boa, certo? Né? All right, this book is on the table. Né? Olha aí, quem pegou, pegou, hein? Nós vamos apresentar isso aí. Né? Corremos aí na terça-feira, não foi, professor Cristóvão? A gente alia isso. Fazendo contato. A gente usa o bis também como dica. O bis. É o chocolate. O chocolate? O Morumbis, o campo de futebol. Bis de 2 vezes, bis de repetição. Bis. Bilíngua, né? É um negócio mais ou menos isso. Né? Quem pegou, pegou. Né? Não vou dar dica mais, não. Certo? Mas assim, é um pensamento que a gente está correndo para que se torne realidade. Eu acredito que vai dar certo. Vontade nós temos, já conversamos com os profissionais do mais alto gabarito que vai implantar o projeto. A gente está só ajustando dia, material, né? Porque a coisa tem que ser muito organizada, mas vai dar certo. Certo? O que a gente tem é uma coisa que é muito importante lá no Inova, que é o seguinte. Nós já trabalhávamos em Bananeiras, em outras empresas que estavam lá como professores, né? E a gente sempre dizia, caramba, era tão bom que tivesse isso aqui. E aí a grande vantagem de ter gestores que são professores, né? Nós não somos empresários da educação, certo? Eu não olho para aqueles jovens com um código de barra, né? Eu olho como pessoas. E muita coisa que a gente implantou, né, 2024, 2025, eram coisas que a gente não tinha como implantar antes. E que a gente sabia que ia dar certo. E vem dando. Né? A gente vem acertando muito. E a gente começa a ver umas coisas e dizer, ó, a gente tem que fazer isso. Agora, isso vai dar certo, tem que dar. Né? A gente tem vontade de trabalhar. Somos profissionais. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente achava muito complicado, a gente trabalhava aqui em cidades aqui da Grande João Pessoa. Por exemplo, eu sou de Bahia, né? Na verdade, sou da Ilha do Bispo. Né? Um abraço, pessoal da Ilha do Bispo. Adoro a Ilha do Bispo. Eu fui morar em Bahia aos 9, 10 anos e tive toda a minha vida lá em Bahia, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tenho meus amigos, família, né? Conheci o professor Cristóvão ainda lá em 2003, né? Mais de 20 anos, nos conhecemos dando aula
num curso na cidade de Santa Rita, e a gente já ficava conversando, era bom que fizesse isso, e a gente tentando contribuir. Mas uma coisa que eu achava muito interessante era quando o cara de Bahia, de Santa Rita, de Sapé, o cara saía de lá para vir estudar em João Pessoa. Dizia, caramba, velho, porque a escola aqui, na esquina do cara, não dá o que ele precisa. Então, uma das coisas que a gente fez quando a gente funda o Inova é dizer, o Inova vai oferecer, né, para os jovens dessas cidades aqui, tanto de Bananeiras quanto das cidades vizinhas, para esse cara não ter que sair para outra cidade, ir para Campina Grande, ir para Guarabira. Ele não tem para que fazer isso. Por quê? Porque tudo que você precisa está aqui na esquina da sua casa. Ou está aqui a 5, 10 minutos de um transporte de van. Certo? Então, por exemplo, a gente leva a equipe, a gente leva o material, a escola não deixa nada a desejar para a escola de cidade nenhuma. E os resultados estão lá dando. Às vezes, quando eu sento com a família, para que a família chega, agora é o período de pré-matrícula, agora novembro aí, né? Preços antigos no ano novo, essa a propaganda nossa. O cara vai em 2025, matricular para 2026 com matrícula e material com preço de 2000. Vocês entendem de contrato, né? Eu fecho um contrato com a editora, o cara diz, Daniel, eu não posso fazer isso não, porque tá no contrato. Caramba, velho, eu vou lá olhar a letrinha dentro disso. Não posso fazer isso porque tá no contrato. Aí eu digo, ele é meu preço, é para 2025, ele dizia, é para 2025 é até 31 de dezembro. Então eu quero meu material agora, para o ano que vem. Aí tá certo, Daniel, eu vou ver o preço de 2026. Eu digo, está no contrato, estamos em 2025. A gente solicitou o material para passar o desconto para a família, todo mundo vai pagar o preço de 2025 até novembro. Olha aí, já é outra novidade, né? Novidade comercial. Quem for 2026. Até o final de novembro, material e matrícula com preço de 2025. E novembro, brinde. Já pode dizer qual é o brinde? Olha, farda nova aí, ó. Não, farda 0800 grátis. Então, uma farda novinha. Gratuitamente. Em novembro, mês de conjunto novembro. ou a blusa? Só a blusa. Só a blusa. Agora tem uma coisa que não é o governo federal, não, desses programas, não. Mas tem uma coisa que é bem interessante, acho que só tem isso no Inova. Né? Acho que nem vocês sabem disso, que são próximos da gente aí e trabalham conosco. Agora, vale lembrar que a questão do material, por exemplo, ela tem um certo limite, porque a gente não consegue pegar o material inteiro, porque a gente também tem uma previsão para 2026. Então, a gente vai determinar uma data específica. Por isso, novembro. Se eu não estiver enganado, é de 20... Vai ser o mês de novembro, né? Mês de novembro. Mês de novembro. A gente tinha pensado em 20 de outubro a 24 de dezembro, de novembro. Com o preço antigo. Mas a gente vai usar o mês de novembro como Chegou base. Chegou em dezembro, eu não consigo mais o preço antigo. Mas tem uma coisa, nós somos a única escola, me diga outra, pode procurar, vai vir um monte aqui de escola, né? Mas nós somos a única escola que damos auxílio transporte. Tu acredita nisso? Pro aluno? Sim. Não sabia, não. Oxi, você vai chegar lá para matricular os sobrinhos de vocês e vai dizer, ô Daniel, a mensalidade tá cara porque ainda eu tenho que pagar uma van. Eu disse, não, você vai ter um desconto para pagar a van. Quem mora nas cidades circunvizinhas e tem um custo com a van, a escola custeia parte do transporte. Olha aí. Precisa de dois... Atenção, comunidade de Bananeiras, todas Bananeiras e região. Olha só, Inova até 30 de novembro você garante preço congelado da matrícula e do material didático, uniforme de brinde e ainda ganha o auxílio transporte. Eu só conheci quem ganhasse auxílio transporte era a pessoa que estava trabalhando, um seletista, né? O cavalo transporte. Mas o aluno também ganha. Olha aí. Então você não deixe de conhecer o Inova, não deixe de procurar a escola, conhecer toda a equipe, o projeto pedagógico, eu gosto sempre de ressaltar isso. Quando você se direcionar à escola, nunca chegue perguntando diretamente o preço. Eu sei que é importante, né? Saber quanto é que vai pagar a mensalidade, mas nunca vá para a escola e tenha essa como a primeira pergunta. Pergunte sobre o projeto pedagógico, a estrutura, o que a escola tem a oferecer, quais são os benefícios, conteúdos, né? Como o seu filho vai ser preparado, principalmente o Inova, que é ensino médio, como ele vai ser preparado para o Enem. Então, a gente discutiu aqui que a escola oferta muito mais do que aquele conteúdo científico. Então, tenho certeza que vocês abriram recentemente a escola, mas já está fazendo um grande diferencial e as pessoas de Bananeiras certamente não estão mais saindo de outras cidades para estudar. Pelo contrário, eles estão indo até agora
Bananeiras, o pessoal das outras cidades ali da região, para fazer essa matrícula. Então, Sildenberg... E depois desse avalanche de novidades, eu só queria agradecer a presença de vocês. É muito bom ver pessoas que se preocupam mais com a educação do que com com o próprio mercantilismo da área. Então, assim, parabéns pela escola, parabéns pelas atividades, parabéns pelos professores e gestores que vocês são, certo? É um orgulho a gente receber nessa mesa, receber nesse nosso espaço, pessoas assim, que se preocupam muito mais com a educação do que com dinheiro. Porque lá na frente vão receber, sem dúvida, os louros da vida, né? Então, muito obrigado por terem vindo aqui, certo? E a gente estará sempre à disposição mesmo. Eu que agradeço e, como eu falei lá no início, eu tô na frente de 2 ex-alunos, 2 excelentes advogados, 2 excelentes pessoas. Tá entendendo? Então, isso é bom, né? E isso não tem preço. Isso não tem preço, é muito bom, né? Isso mostra, usar o termo que você deve usar, a avalanche, né, de gente que a gente já vem colocando e vai colocar dentro da universidade. O jovem hoje de Bananeira e das cidades vizinhas, ele só vai sair de lá para outra cidade para fazer o curso superior. Se o curso dele não tiver na Universidade Federal, que tem lá na cidade. Nós temos hoje muitos alunos nesse curso. Então, eu que agradeço, muito feliz de estar com vocês, certo? Vamos trabalhar juntos e nós vamos fazer a coisa melhorar. Tudo aquilo que a gente vê falha, né? A gente tem ideia e nós temos força, trabalho para fazer a coisa dar certo. Né? Não tem esse negócio de baixar a cabeça diante de dificuldade nenhuma. Que é até uma filosofia da escola também. A gente lida muito com as famílias e a gente sempre traz para o pai, quando tiver qualquer dúvida, qualquer crítica, nos traga, porque se for um erro, a gente quer corrigir de imediato. Quero aproveitar esse momento, a gente já finalizando já, né? Para agradecer a vocês, né? E para mandar uma mensagem para os nossos professores, já que o dia hoje é muito importante. Eu gostaria de dizer para todos eles, de coração, inclusive para Daniel, né? Eu acho que a recíproca é verdadeira, né? Que sem vocês a gente acaba não atingindo o objetivo da gente. Então, dada a importância de cada um, não só dos docentes, mas também dos funcionários, que na nossa escola acaba sendo docente também, porque eles têm sempre uma lição a passar para todos nós. E a arte de professar, ela não está apenas ligada ao professor, ela está ligada diretamente àquele que busca ensinar, né? Que busca passar adiante aquilo que é conhecimento, que é, na verdade, a necessidade que a sociedade precisa do conhecimento. E é algo que não pode ficar preso, algo que não é para ser lidado com egoísmo, por exemplo, é para ser compartilhado. Né? As diferenças, elas existem, e a gente costuma trabalhar muito isso na nossa escola, elas existem e elas precisam existir. Né? Agora, a gente não pode deixar que as diferenças nos separem, nos dividam, porque aí o preconceito reina. Tá bom? Forte abraço para vocês, agradeço demais. Verdade. Então, em nome da Zenit, da Atena Web, do Minha Prova, Júnior Ferreira e PagEduBank, finalizamos aqui o episódio número 3, recebendo hoje o Colégio de Curso Inova, mais uma escola participante da Olimpíada de Direito e Cidadania. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.